Paz do Senhor, pessoal! Hoje nós vamos aqui com um vídeo muito legal que vocês pediram muito desde o vídeo anterior que nós fizemos, que é... Como nos conhecemos? E hoje nós vamos contar a história completa pra vocês. Se inscreva aqui no canal, galera, ativa o sino das notificações pra vocês não perderem os outros vídeos e deixa o like aí. E assista até o final. Isso, até o final. Vamos começar pelo começo. Há muito tempo atrás, quando eu tinha apenas 5 anos de idade, o meu pai começou a cuidar de igreja no campo missionário. Nós éramos da ilha de Eufrazina. Quando fomos para a ilha de Eufrazina, não tinha nenhum jovem na igreja, no caso, né? Só tinha eu e mais um menino. Só que esse menino morava muito longe, tinha dias que ele acabava não indo. Então, quando eu fiz 11 anos de idade, em que eu já tinha, né, era mais crescidinho, a minha mãe conheceu uma irmã da igreja da Vila Guarani, da igreja da Laisa. Nessa igreja da Vila Guarani, com essa irmã, minha mãe conversando com ela, falou, poxa, meu filho ele tem 11 anos de idade, queria se enturmar com os jovens, só que na igreja onde aqui estamos não tem nenhum jovem. Será que teria como ele ficar com vocês? Porque essa irmã era líder de jovens. E daí a irmã falou, não, é claro que pode ficar sim. Então, comecei eu a participar mais das coisas da Vila Guarani no período da tarde. Nesse período da tarde, eu acabava vendo a Laisa, que volta e meia ela tava lá, brincando com as crianças. Eu não lembro dele. Ela ganhar doce. Ela não lembra de mim, eu lembro dela, só que nós não nos conhecíamos. Era pequeno, não tinha nem mentalidade de começar um relacionamento, nem com ela comigo, nem eu com ela. Ela não me conhecia, eu não conhecia ela, mas eu via ela. Daí tá bom, os anos foram se passando. A minha mãe, quando eu fiz 18 anos, ela pegou, olhou pra mim e falou, meu filho, por que você não começa a conversar com a jovem Laisa? Ela é uma benção. Porque a minha mãe era da Vila Guarani, conhecia os pais da Laisa e conhecia a Laisa. E fora tudo isso, a Laisa cantava, tinha um ministério, meus pais viam Deus agir na vida da Laisa. E eu fiquei tipo, não, mãe, porque a Laisa é muito conhecida, tinha muitos meninos que ficavam de olho nela. Daí eu peguei e falei, não, mãe, eu não vou investir nela, porque, né, não vou começar a conversar com ela, porque eu vou acabar me machucando, eu vou confundir as coisas. Daí o que aconteceu? Ficou aquela palavra da minha mãe na minha cabeça. Um beijo, sogra. Daí o que aconteceu? Foram se passando os meses e surgiu o curso de teologia na Vila Guarani, na igreja da Laisa. Eu peguei e falei, ué, por que não tentar puxar a conversa? Mandei mensagem pra Laisa. Peguei o número dela no campo de Paranaguá e mandei mensagem. Paz do Senhor, irmã, você conseguiria me passar um número do irmão que fica responsável pelo curso de teologia? Eu tenho a mensagem. Daí ela pegou e me respondeu. Ela me passou o número do pai dela. Mandei mensagem falando, que bom que é você, se não fosse você ia ser estranho. Tentando puxar a conversa do pior jeito possível. Mas naquela época eu tentei, né? O que aconteceu? Ela não me respondeu. Ela me deu um vácuo. Isso foi em janeiro. 31 de janeiro. 2025. Foi o que eu tinha dito pra minha mamãe. Mas tem um porém, amor, não vou tentar você investir, não né? contou a minha parte. Porque dia 6 de janeiro de 2025 eu tinha feito um propósito com Deus de que eu não namoraria antes que eu fizesse 18 anos. Então, sempre pensei, porque eu pensei, pô, vou fazer 18 anos só em novembro. Não quero conversar com ninguém. E aí eu não respondi ele. Ia acabar o propósito dela com Deus 20 de dia novembro. 20 de novembro. Ok. Nós não nos conhecíamos, realmente, nós não falávamos, nem ela falava comigo, nem eu falava com ela. Nós só se conhecíamos por vista. Eu peguei, né, não falei nada pra ninguém, até porque não aconteceu nada, nós não começamos a conversar, eu só olhei e falei, minha teoria estava certa. Como eu realmente tinha dito pra minha mãe que iria acontecer, de eu acabar me machucando se eu acabasse tentando conversar com ela, tá acontecendo, ela não me respondeu. Daí o que aconteceu? Eu não mandei nenhuma mensagem também, porque eu não ia me rebaixar. Eu não ia me rebaixar a ponto de ficar mandando mensagem nunca. Aí a gente passou os meses, por junho ou julho, acho. E aí meu pai vira e fala pra mim, filha, por que você não conversa com aquele menino, o Gessé? Eu falei, quem, pai? Eu não sabia nem o nome dele, galera, eu não sabia nem quem que era. Aí, meu pai falou, filho, o pastor Elias, filho, o Gessé, meu, menino tão bom, né? Veio conhecer desde que ele era criança e tal. Aí eu peguei e falei, ai, pai, aquele guri deve ter uns 15 anos. Gente, sem mentira, eu falei nessas palavras. E aí meu pai falou, ai, filha, nada a ver, conversa com ele, tem a tua idade. Eu falei, ai, pai, nada a ver. Aí, a gente foi numa lanchonete aqui de Paranaguá, que a tia dele trabalha. E aí o meu pai fez o quê? Chamou a tia dele e perguntou a idade dele.
Daí a mulher falou que ele tinha a minha idade, tá? Eu tinha 18 anos, meu pai falou, a tua idade, depois que a mulher saiu, né? E aí, eu guardei essa informação, né? Mas não falei nada pra ninguém. Aí, gente, passou tudo isso e apareceu uma agenda para mim louvar no Porto Seguro, né? Na de Porto Seguro. Que seria festividade lá dos jovens, mais a Viva Setor 5. Quem que é do Setor 5? Eu. Aí o que acontece? Eu, além de ser o Vale do Sol, também sou músico do Setor 5 do campo, tocando contrabaixo. Daí, nos encontramos. Só que... E não apenas nos encontramos, não foi um encontro. Quando a gente desceu do carro, a gente chegou junto, né? Chegamos Na mesma hora. E quando eu desci do carro, ele desceu do carro. O instrumental, os outros meninos estavam conhecendo no carro. A gente se olhou assim. Galera, a gente estava com a mesma roupa. Não, a mesma roupa de vestido. Verdade. Nós estávamos com a mesma cor de roupa, bege e branco. Vou colocar aqui pra vocês a foto, gente. Olha só como a gente tava iguais. Aí a minha mãe já virou pra mim e falou, olha lá, filha, com a mesma cor de roupa que a tua. Eu falei, ai, mas que legal. E nem liguei, gente, diante de Deus, não liguei pra ele naquele dia. Mas daí... Aí o que aconteceu? Depois disso, ela recebeu uma agenda pra ela cantar no congresso da Umadepar. Geral, de todos os jovens de Paranaguá. Não era o Setor 5, era de todos os setores de Paranaguá. O que aconteceu? Quem que desceu ao coração dela para chamar, para tocar para ela? Eles. Quem? O instrumental dele. Porque, gente, é o seguinte, eles tinham tocado pra mim no Porto Seguro. E eu achei que eles tocaram muito bem. Então, eu senti, né, no meu coração de chamar eles. Por quê? Porque eu precisava de música, precisava ensaiar. Como eles já tinham a banda deles, seria mais fácil de chamar todos eles pra ensaiar todo mundo, do que se ficar selecionando, sabe? Músico um por um. E eles já tinham a banda deles. Então eu chamei eles. Ela falou pro meu irmão, e meu irmão falou pra nós músicos, que nós sempre andamos tudo junto. Que são tudo parentes, né? Irmão, primo, eles. Exatamente. Tudo. Aí, gente, depois disso que eu fiz o convite pra eles, assim, todo lugar que eu ia, alguém falava bem dele, gente. Meu pai falava bem dele, o pastor André falou bem dele pra mim. Inclusive o pastor André, a irmã Tati, um beijo pra vocês. Sim, nós se vocês estiverem vendo esse vídeo. Exatamente, sem a gente conversar, tipo, sem saber de nada, gente, saber de nada mesmo. E aí, chegou um ponto que eu mesma coloquei no meu coração. Falei assim, Deus, o que esse guri tem? Que todo mundo elogia ele. Eu quero ver, queria observar, queria ver o que ele tinha. Só que eu só podia ver o que ele tinha no ensaio. Daí chega o ensaio e ele não foi. E eu não fui no primeiro, porque eu estava de agenda. Aí marcamos o outro ensaio. Aí no segundo ensaio eu comecei a observar ele. Daí ela começou a me observar. Aí ele veio, pegou a cadeira pra eu sentar, pegou água pra mim. Eu não estava me jogando pra cima dela quando eu estava fazendo isso. Eu realmente, eu vi que ela estava cansada, que ela estava... A gente estava meia hora ensaiando e ela estava de pé em todo esse período. Daí eu peguei uma cadeira e falei, irmã, senta. Arrumei o pedestal pra ela cantar. Eu peguei um ventilador pra você, amor? Pegou. Eu peguei um ventilador pra ela. O ensaio foi na igreja deles, então eu não conhecia nada. Exatamente. Eu só a minha. Eu Se peguei. a minha, eu pegava. Exatamente. Ficou um ventilador na reta dela e o coração dela começou a falar, opa, aleluia. Tá bom, gente, continuando. Deixa eu continuar. Marcamos o terceiro ensaio e aí que vem a parte que ligou tudo. Como tinha o ensaio do coral da Umadepar, que era o coral do congresso, era domingo à tarde, então a gente marcou um ensaio domingo depois da EBD. Porque a EBD acaba 11h10, 11h30 no máximo. Então a gente marcou um ensaio, porque o ensaio do coral era 2 horas. Então eu saí da minha igreja nesse domingo e fui lá pro Vale do Sol pra poder ensaiar com eles depois da EBD. E ela almoçou em casa e nós ficamos lá. Daí falamos, não, vamos ficar aqui, né? Com vamos fome. comprar alguma coisa pra comer. Só que nesse dia, daí ela quis começar a puxar conversa comigo. E eu ainda tinha isso no coração. Poxa, eu não posso começar a conversar com ela porque ela é muito conhecida, eu posso estar confundindo as coisas. Porque em janeiro eu já tinha mandado mensagem e não tinha dado certo. Daí... E eu fiquei olhando de todos os detalhes, o jeito que ele comia, o jeito que ele mordia o pão. É tão verdade. Quantos pães... A gente comeu quase 3 pães nesse dia. Eu comi 2,5. É verdade. Quase 3 pães. Eu tava na consagração, por causa que ela ia cantar, eu tava fazendo consagração na vida dela. E aí Daí, eu comendo meus 2,5 pães, que eu tava com fome. Igual uma ela ficou olhando ele. E falou, meu Deus... Falei, você comeu 2 pães. Daí ela falou, poxa, você comeu 3 pães. Eu falei, eu tô na consagração dela. Ela falou, de 40 dias. Eu queria começar a puxar conversa comigo. Verdade. Verdade, amor. Disse que sim. Comemos, ensaiamos e fomos. E antes de ir pra lá...
eu peguei, os músicos foram fechar a igreja, enquanto eu iria limpar a mesa que comemos. E eu me ofereci pra ajudar. Enquanto estávamos limpando a mesa, ela chegou e falou, você precisa de ajuda? Daí eu falei, Gente, eu sou simpática, eu sou bondosa, caridosa. Daí eu peguei e falei, não precisa. Daí ela falou, não, mas eu ajudo. E daí pegou um prato pra me ajudar. Daí ali eu já comecei a observar, né? Ela tipo, Eu não falei nada, né? Fiquei quietinho, porque eu tava com medo de confundir as coisas. Eu já olhava pra ela com outros olhos, mas eu não demonstrava nada. Não tinha medo, eu tinha medo de confundir as coisas. Daí, fomos no carro, meu irmão pegou e perguntou pra ela. Você está conversando com alguém? Exatamente. Eu falei, não. E no carro estava o irmão dele, na frente, dirigindo. Ele do lado do irmão dele, um pouco da frente. Aí a minha cunhada, Jaque, um beijo, Jaque. Eu e o Natan, que é o primo deles, que é o nosso guitarrista. Um abraço pro Natan também, né? Que ele assiste. Ele é o irmão dele, Eu estava assim no meio, os dois estavam aqui dirigindo e a Jaque e o Natan aqui, né, do meu lado. E daí eu comecei a responder. E daí, gente, eu pensei assim, eu também quero saber se ele está conversando com alguém. Mas eu como vou perguntar isso? Essa é a minha hora. Se eu não perguntar agora, eu não posso, não vou mais saber. Como que você... E aí, gente, eu tive a cara de pau. Verdade. Eu tive! Meu Deus, que vergonha. Viu, irmão? Aí eu virei pra frente e falei, e você, Gisele, tá conversando com alguém? Eu não consegui responder. Gente, ele ficou assim, ó, no banco. Eu não falei nada, que eu fiquei sem reação. Por que você pensou na hora? Eu não pensei nada, eu falei, tipo, chegou, o que eu respondo? Porque eu tinha aquilo em mente, eu já olhava pra ela com outros olhos, mas eu tinha muito medo de confundir as coisas. Daí ela perguntou, eu não sabia o que responder, e meu irmão respondeu. O irmão dele falou bem assim, calma, Lars, ele está nervoso, eu respondo pra ele. O Gessé está na pista. E daí ficou aquele clima no carro, né? Ficou aquele clima... Não, eu fiquei quieto até a sede, não falei um eu não tava com tanta vergonha que eu não falei nada. Eu fiquei feliz, mas não falei nada. Tomei um banho, fui pro meu quarto e conversei com Deus. Falei, pai, eu acho que eu estou começando a criar os sentimentos pela Liza. Ele me amava, mas Deus, eu não quero confundir as coisas. Então preserva o meu coração, eu não quero confundir as coisas, não quero me machucar, não quero sair da tua presença. Daí, irmãos, eu tinha acabado de orar. Literalmente, acabado de orar, fui pra igreja, orei, pedindo pra Deus preservar meu coração, cheguei na igreja, meu amigo olha pra mim e fala, poxa, eu tô começando a gostar da Liza. Aí eu olhei e falei, meu Deus, e agora? Daí eu não sabia de responder. Daí eu peguei e falei, poxa, começa a mandar mensagem pra ela. Meu Deus, ele tava chutando, amigo. É porque, poxa, eu não podia fazer nada. Eu começo a mandar mensagem pra ela, começa a postar, se você vê que ela gosta de você também, investe. E eu fiquei quieto, né? Ficou triste. Eu fiquei ao mesmo Ficou tempo. triste. Ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu tava pensando assim, poxa, acho que é Deus respondendo, né? Aleluia. Aí eu peguei e falei pra ele postar as coisas, crente, de congresso, essas coisas. Ele postou um vídeo da nossa banda, a Liza, eu, meus primos e todo mundo ensaiando. Como quem diz, poxa, estou vendo as suas coisas, irmã Liza. Daí ele postou, e como era nossa banda, eu também postei. Não só eu, como todo mundo da banda postou. Por quê? Porque era banda, né? Postamos. De ninguém da banda ela curtiu nada. De ninguém da banda. Nem dele. E a minha publicação da banda, que foi a mesma publicação de todo mundo, ela curtiu. O story. Daí ele pegou, chegou pra mim e falou, rapaz, eu acho que ela tá começando a gostar de você. Eu peguei e falei, claro que não, que nada. É coisa da cabeça. Só que eu não tava falando com ela, eu não tava falando nada com ela. Não mandava nada. Daí, ele pegou e falou, poxa, estranho isso. O que ele postava da banda, toda a banda postava. Ou até foto minha, né? Vídeo cantando. E de toda a banda, ela não respondia nada. Nada. Ela respondia, curtia, ficava bonitinho lá, curtindo a minha publicação. Daí eu peguei e falei, poxa, será que ela tá realmente começando a gostar de mim? Aí o que aconteceu? Ele começou a ver que ela estava interessada por mim. Nós dois éramos amigos. Daí ele falou, cara, por que você não começa a conversar com ela? Daí eu peguei e falei, poxa, cara, eu tenho medo de confundir as coisas. Falei tudo a mesma coisa. Daí ele falou, cara, então por que você não vê se realmente ela gosta de você ou não? Eu falei, como que eu vou fazer isso? Ele falou, uai, responde uma mensagem dela. Eu falei, vou tentar. Só que eu não ia puxar conversa com ela. Eu só ia ver se ela ia realmente me responder.
Porque Ele respondia meus meses stories. atrás ela não tinha respondido a minha mensagem. Eu ia falar, poxa, eu vou mandar mais uma mensagem pra não responder também. Mas eu vou, né? Vai que o coração dela tenha amolecido até lá. Mandei uma mensagem respondendo o story dela. Ela Respondi. respondeu. E ele respondeu. E eu respondi. quando eu respondi de volta, ele não E me daí- respondeu. É, porque eu tinha... Ai, eu não Daí eu peguei e entendi. falei, cara, ela deve estar gostando de mim. Aí eu respondi, acho que mais umas duas É, vezes. umas 2 né? ou 3 vezes. aham. Foi 2, e ia acontecer a mesma coisa. Eu respondia, Eu respondia, ela respondia, ele respondia, eu e eu não- respondia, ela respondia. E ele não eu respondia sumia. mais. Uma vez a gente até falou até amanhã. Aí chegou amanhã ele não me chamou. É, verdade. Eu fiquei com muita daí, Mas eu também não chamei. daí o que aconteceu? Surgiu uma agenda pra lá. Em 4 barras. Em 4 barras. Eu tratava tudo com o irmão dele. E ela tratava tudo com o meu irmão. Você tá repetindo tudo que eu tô falando. É verdade. Ela mandou mensagem pro meu irmão, falou que queria que meu irmão fosse É porque trocar. assim, a gente só tinha 2 lugares no carro. E aí eu, meu pai e minha mãe. E 2 lugares sobravam. Então eu queria levar 2 componentes da nossa banda. Que era o teclado e o baixo. O teclado do irmão dele, o baixo dele. Só que eu não queria o baixo por causa dele. Eu queria porque era ele. Aí eu peguei e falei, ó, Felipe, eu quero chamar você e o Gessé. Só que veja aí, né, se o Gessé quer ir. Daí ele pegou e falou, por que você não manda mensagem pro Gessé? Falei, porque você é irmão dele, você mora com ele. Daí ele pegou e bem assim, manda mensagem pra ele. Falei, mas eu não sei se ele vai aceitar. Daí o irmão dele foi lá e falou, ele ama tocar pra você, Liza. Eu tenho certeza que ele vai aceitar se você falar que é pra você. Aí ele bem assim, eu apoio, hein. Vocês dois, o teu irmão falou. Uhum. E daí eu falei assim, eu não vou mandar mensagem, mas se ele mandar mensagem pra mim, eu correspondo. E tudo isso que ela tava conversando com o meu irmão, que tava do meu lado. E ele falou, ainda não tô em casa, depois eu falo com ele. Exatamente. E aí meu irmão pegou e falou, Gessé, olha, a Liza falou isso. Falou tudo. Meu Deus. Tudo. Daí eu falei, meu Deus, realmente ela gosta de mim. Daí fui orar, falei, poxa Deus. Falei que eu tava criando um sentimento por ela tá criando um sentimento por mim, mas eu não quero me machucar. Eu não quero começar a conversar com ela e parar de conversar com ela e acabar me machucando. Passou isso, ela postou mais um story. Status do WhatsApp dessa vez. Eu respondi ela me respondeu e dessa vez Ele chamou no outro dia. eu continuei conversando com ela. Aí foi dia 11 de setembro que ele mandou a primeira mensagem. E depois disso, A gente começou a conversar todo dia. Mas, como que nós começamos a namorar, fica para a parte 2, que esse vídeo já tá bem longo, gente. aí vamos contar como que foi O nosso pedido do namoro, como ele se declarou como pra que mim. eu se declarei, foi muito louco. Foi bem legal, né? Paramos Parte dois. no dia 11 de setembro, 11 de galera. setembro De 2025. 2025. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau!